Olá, tudo bem, alunos? Professor Valderedo Júnior, aqui para apresentar uma aula de filosofia para vocês. E essa aula ela vai ser direcionada para os alunos, tanto da unidade de Teixeira, quanto da unidade aqui de Passo, do Instituto Educacional Vera Cruz. Os alunos do sexto ano, os alunos que fazem parte do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Ok? Então vamos lá. Hoje a nossa aula de filosofia ela vai abordar uma temática central, né, dentro de todos os estudos da filosofia, uma temática bastante primária dentro daquilo que a gente vai estudar, que é o próprio ser humano e o pensar, né? O ser humano, por natureza, ou é inato ao próprio ser humano, ou seja, é uma capacidade, uma característica que o ser humano tem, é a de pensar. Então, quando eu digo que alguém é filósofo, eu não posso dizer que alguém é um pensador. Não faz isso dele um pensador, né? Até porque isso seria meio que redundante, uma vez que pensar é algo inato ao ser humano. Nós nascemos com essa capacidade, né? Então, o ser humano é um ser pensante. Lógico que às vezes tem aquelas situações em que você olha e diz assim, mas espera ainda, fulano fez alguma coisa sem pensar. Não, ele pensou, sim. Agora, ele não analisou todas as complicações, ele não analisou todos os problemas, ele não analisou todas as possibilidades que ele poderia ou deveria ter analisado ao tomar aquela atitude, certo? Então, é importante levar em consideração isso. Não existem ações não pensadas, existem ações nas quais a gente não refletiu, não levou em consideração uma série de fatores e por aí vai. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a mãe de vocês faça uma coisa, né? Peça uma coisa para vocês que minha mãe me pedia sempre, eu detestava. Vai enxugar a louça, né? E aí você vai e enxuga de todo jeito. O ato de enxugar de todo jeito, né? Para você poder se livrar logo daquilo e voltar a fazer o que você estava fazendo, sei lá, assistindo, brincando e tudo mais, estando ali no WhatsApp, é um ato pensado. Porém, aí vamos dizer que sua mãe foi lá e quando viu que os copos, os pratos você não enxugou direito, aí escorreu água ali para lá, o local onde ela deixa, né? Os seus materiais, assim, o seu armário de madeira, aquele armário bonito, às vezes de madeira, de ferro, e aí sua mãe fica com arara justamente porque o armário agora ele está enferrujando, ou o armário ele está mofando por causa da água que você deixou escorrer, né? Mas você pensou e você disse, vou fazer aqui mais rápido, fez de todo jeito, foi uma atitude pensada, porém você não parou para dizer assim, eita, mas e se a água escorrer aqui, minha mãe perceber e me colocar de castigo? Entendeu? Então, assim, não é que você não pensou em enxugar ali rápido, é porque você não pensou, por exemplo, nas consequências de que o trabalho de todo jeito poderia levar. Tá vendo? Que é natural o próprio ser humano. Tá vendo que até mesmo as nossas atitudes erradas, elas são atitudes pensadas? Pois é. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Antes tem uma frase aí de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. E olha o que o Schopenhauer diz: quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Opa, vamos repetir. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. O que é que o Schopenhauer está querendo dizer? Que quanto mais a gente estuda e mais a gente conhece, por exemplo, sobre a própria existência do ser humano, aquelas perguntas fundamentais da filosofia, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, essas perguntas, né? À medida em que eu vou estudando para tentar respondê-las, diz o Schopenhauer, cada vez que eu vou caminhando, tentando responder e diluir esses questionamentos, essas perguntas, mais ainda eu acabo, né, me deparando com essa situação aonde, infelizmente, né, infelizmente, a gente não chega às respostas de tudo. Ou felizmente, né? Porque imagine se nós soubéssemos de tudo, como seria um tédio.
a vida. Pois bem, então vamos seguir aqui, ó. Geralmente nós fazemos essa divisão da filosofia em períodos, tá? Só para deixar claro na sua mentezinha aí, tá? Sua cabecinha aí. O primeiro período é o chamado período da filosofia antiga. E geralmente ele fica ali, ó, entre o sétimo e sexto século antes de Cristo, né? Alguns falam de sétimo século, outros dizem que começou no sexto século, e se estende até o quinto século depois de Cristo. E os períodos são esses aí, ó. Nós temos o pré-socrático, o clássico, o helenismo, tá? E pegando nisso que a gente chama de antiguidade, já indo para a Idade Média, nós temos a patrística. Na Idade Média vamos ter também a escolástica. Depois temos a modernidade, renascimento, revolução científica, empirismo e racionalismo, e finalizando com o iluminismo. E no período contemporâneo, né, que vai ali no século XIX até os dias de hoje, temos o idealismo, positivismo e o existencialismo. Essas são os principais períodos e as principais correntes filosóficas e os seus desdobramentos. Depois eu quero que você pause esse vídeo, que você dê uma observada, tá? Por quê? Você não vai precisar esse decoreba de nomes, datas e tudo mais, mas você precisa encaixar cada período, cada momento, para que quando eu cite numa aula, por exemplo, gente, ó, lá na patrística, você lembra, patrística, patrística é lá na Idade Média, né? Pega o finalzinho da Antiguidade para início da Idade Média, porque dessa maneira você vai entender o seguinte nas aulas de filosofia, que o pensamento filosófico ele vai sendo construído. Então, ao longo que o tempo vai passando, ou esse filósofo, quando ele diz uma coisa, esse próximo filósofo, ou ele concorda, ou ele discorda, como na maioria das vezes é, ou então ele concorda com parte e acaba acrescentando suas próprias ideias, que na verdade é o que sempre acontece, né? É o camarada, além de aprender ou concordar com o que disse o filósofo anterior, ele também acrescentar novas ideias para dentro desse pensamento. Ok? Então depois dá uma pausada aqui no vídeo, dá uma analisada direitinho, vê, tá? Se você quiser até escrever todo o slide no caderno de vocês, é bom, como uma forma de fixação de conteúdo, tá? Então sinta-se à vontade, da melhor maneira com que você tenha para poder aprender essa disciplina, filosofia. Aí nós temos aí, então, vamos para uma pergunta. Filosofia é questionar, é perguntar, então vamos questionar, perguntando primeiro. Se o nosso assunto é sobre o ser humano e o pensar, a primeira pergunta é: o que é o ser humano? Tá? O que é o ser humano? Esse é um detalhe interessante. Vamos trabalhar aí nesses 3 pontos. Primeiro ponto: o que há de especial no ser humano que o faz ser capaz de buscar respostas sobre o mundo e sobre si mesmo? Tá? O que é isso? O que faz do ser humano esse ser tão especial que faz ele ter essa capacidade? É uma primeira pergunta muito importante para a gente. O segundo ponto aí, ó, o que leva o homem ao questionamento sobre a origem e o fundamento do universo? E o outro, o que faz o homem tentar entender o que é o próprio homem? Então vamos tentar responder cada uma dessas perguntas aí. A primeira, o que há de especial no ser humano que o faz ser capaz de buscar respostas sobre o mundo e sobre si mesmo? Resposta curta e direta. Significado. O ser humano ele tem a capacidade de atribuir significado às coisas, sentido às coisas. Então, quando o ser humano, né, o que faz dele ser um ser especial, também é o pensar, é o raciocínio e é esse significado que eu e você nós podemos dar, por exemplo, à própria vida. O teu cachorrinho, o teu gatinho, ele não vai refletir sobre se é bom ser cachorro ou se é bom ser gato. Não é? Por exemplo, o seu cachorro, ele não vai acordar num dia de manhã e dizer assim: cansei de fazer au au, eu quero fazer miau agora. Não, não acontece, né? Nem o teu gatinho olhar assim e dizer: não, eu não quero essa comida hoje, eu estou de fastio, estou aquela coisa. Não, tem até em casos de doença, lógico, seu gatinho, seu animalzinho de estimação, seja ele qual for, ele pode comer menos, por uma questão orgânica, natural. Não porque ele olhou e disse assim: vou entrar
numa dieta. Não, não tem dieta, certo? Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de pensar e de dar significado e sentido às coisas. Então, uma simples caneta, ela acaba sendo especial para você, porque ela tem um valor simbólico, ela tem um valor, um sentido. Um cachorro, ele não dá um sentido ou um significado, por exemplo, a as coisas como nós, seres humanos. Apesar de que existe uma interação muito importante em relação a isso, e depois a gente pode debater um pouco mais sobre isso. Porém, o ser humano, ele dá um aspecto de valor muito mais forte, muito mais significado, né? Muito mais significativo. O segundo ponto, o que leva o homem ao questionar sobre a origem e o fundamento do universo? É justamente o fato de nós queremos entender por que estamos aqui. Porque esse universo ao nosso redor é algo muito desconhecido e nós não gostamos do desconhecido muitas vezes. Por quê? Porque nós tememos o desconhecido. Boa parte de nós temos esse medo daquilo que nós não conhecemos. Então o ser humano busca querer entender esse mundo ao seu redor. E o que faz o ser humano tentar entender o que é o próprio homem? É justamente porque nós queremos nos conhecer, saber quem nós somos, por que fazemos o que fazemos, porque não fazemos o que não fazemos, tá? Porque sentimos o que sentimos e porque não sentimos aquilo que não sentimos. Ou seja, essa questão de tentar entender a nós mesmos, aquela máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, né? O autoconhecimento. Pois bem, dito isto, né, vamos seguir então. Olha só que foto legal, que foto interessante, foto saudosista para mim. Esse aí é o meu gatinho, foi, né? Infelizmente faleceu, né? O bichinho. É, eu digo faleceu porque é a forma mais próxima que eu tenho, né? O gatinho aí, ó, lindo, bonito. Eu o chamava, né, de Astolf Mil, né? Gostava muito do bichinho. Meus alunos sabem disso. Quais são as diferenças então entre o animal e o homem, né? Olha só essa imagem e eu volto àquela frase socrática: conhece a ti mesmo. O meu gatinho estava vendo uma foto dele mesmo, né? Veja só como é interessante. A pergunta é: ele estava se reconhecendo? Ele estava se vendo? Ele era aquilo mesmo que estava ali ou não? São perguntas que a gente pode fazer. Será que ele aí está tendo a sua imagem, autoimagem residual, digamos assim? Né? Pois bem, olha só. Um dos pontos mais importantes que a gente precisa entender nessa nossa aula é a ideia de liberdade e determinismo. O que é a liberdade? É a possibilidade de escolher. Tá? É a possibilidade de escolher. Isso é liberdade. E o que é determinismo? É a impossibilidade de escolha. Então, veja, por determinismo vocês nasceram. Vocês não escolheram nascer. Tá? E outro detalhe interessante, o pai e a mãe de vocês não decidiram ter vocês. Você diz, como assim, professor? Né? Minha mãe disse que eu fui planejado, tudo dentro do casamento, aquela coisa bem bacana, tal, tudo, fez um enxoval. Não, o que eu estou querendo dizer é que o pai e a mãe de vocês, né, aqueles que planejaram tudo mais, então, eles decidiram ter um filho. E aí veio você. Certo? E detalhe, o determinismo da própria vida. Você não escolheu ou não decidiu nascer. Você foi gerado, aí a possibilidade existia de tantas milhões de possibilidades. Você já parou para pensar nisso? De tantas milhões de possibilidades que existiam de vir em outro ser, veio você? Pois é, pois é. E, porém, apesar desse determinismo, você não escolhe nascer, mas você nasceu, você tem a sua liberdade. Ou seja, muito se tem discutido sobre os limites da inteligência animal. Até onde os animais eles sabem, eles conhecem, eles pensam, raciocinam, sentimentalizam, né? Ontem eu conversando com uma colega de trabalho, ela dizendo assim, olha, eu não gosto do gato, eu gosto do cachorro, porque o gato tem um compromisso com a moradia, com a comida e por aí vai. Mas o cachorro não, é o melhor amigo do homem, é fiel e tudo mais. Enfim, eu tenho minhas divergências em relação a isso, mas até onde vão os limites dos animais? O que nos diferencia, né? Aí diz, ó, porém, tal raciocínio não se compara ao raciocínio humano e a sua capacidade de conhecer. Por mais que exista essa
aproximação, mas o ser humano, ele tem a capacidade de, como existe essa foto aí, como vocês estão vendo, ele simplesmente sentar de frente a uma televisão e deixar com que a própria televisão manipule as suas ideias, manipule sua forma de pensar. Ficou claro isso aí para vocês? Ótimo. E para a gente poder finalizar, gente, nessa nossa aula inicial, nós temos a síntese humana. O homem não é somente natureza, nem somente cultura. Ou seja, você não é só aquilo que você é por natureza, as características que você adquiriu quando você nasceu. Você também é cultura. E o que é essa cultura? Você é o meio no qual você está inserido. Então, o ser humano é um ser natural cultural. E essa cultura, ela influencia na nossa forma de enxergar o mundo, o que a gente chama na filosofia de cosmovisão. Cosmos, universo, visão é a própria maneira de ver o mundo. É a cosmovisão do mundo ou do universo que nos cerca. O homem é livre. Aí diz mais, o homem se constitui ao mesmo tempo de características advindas da natureza e da cultura. Isto é uma síntese entre dois polos, o que possibilita que ele transforme a natureza, mas também seja influenciado por ela, sem, no entanto, ser determinado. É criatura e criador do mundo em que vive. Pois é, veja essa criança com o livro aberto, em que ela está, de certa maneira, ali, você pode dizer, ela está lendo o livro para o elefante. Ela não está lendo um livro para o elefante. Porque o elefante não tem compreensão, até onde nós sabemos, segundo a ciência, a compreensão daquilo que a criança está fazendo. Ela pode, o elefante, o animal, ele sente, lógico, a interação, né? Ou quem nunca brincou com um gatinho pegando ali na cabecinha dele, balançando assim, para ele ficar meio doidinho e começar a dar as patadas. Quem nunca pegou, por exemplo, um fio, um cordão e saiu balançando na frente do gatinho, principalmente quando ela é pequenininha, porque quando eles vão envelhecendo, eles ficam muito rabugentos e sem graça, né? Você continua ali por conta do amor, né? Assim. Então, você vai balançando ali e aí, de repente, o gatinho vai ali interagindo. Ele percebe essa interação. Há um raciocínio, há agora um pensar, um refletir, assim como o ser humano, aí é uma coisa muito mais além. Ok? Pois bem, meus queridos, era isso que eu queria falar para vocês nessa nossa primeira aula. Na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, eu quero continuar falando com vocês sobre o ser humano e sobre o pensar. Ok? Então, um forte abraço do tio Val.